Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Observatório Regional do Sul e Sudeste do Pará. Meu nome é Victor Oliveira, sou professor do curso de Geografia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e junto com o aluno de História Lucas Marinho e com o técnico de Informática Marcos Alexandre. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente dos demais, que a gente está lançando semanalmente, 2 vezes por semana, né? Dando uma olhada para a semana epidemiológica do Covid-19, com foco especial na região sul e sudeste do Pará, e um outro vídeo outro tipo de vídeo que a gente começou a lançar com alguns entrevistados, né? Hoje o vídeo é mais focado não nos dados em si, dos últimos dados que foram lançados, nenhum dado especificamente, mas mais para a gente dar uma olhada para algumas ferramentas, né, e algumas interpretações possíveis, né, que a gente pode fazer do painel que a gente está alimentando, né, diariamente pelo site do Observatório, pelos canais do Observatório. Então eu vou mudar a câmera aqui, vou colocar o painel na tela e vou explorar um pouquinho o painel junto com vocês e mostrar algumas possibilidades que podem ser utilizadas, né? Eu saliento bem que algumas, né, porque são inúmeras, né, a partir da curiosidade do problema que você queira investigar, a dúvida que você queira tirar, você vai ter, né, alguma possibilidade viável no nosso painel. Então, eu vou colocar algumas e fazer algumas interpretações rápidas, mas para demonstrar um pouco os potenciais e usar esses exemplos para explicar um pouquinho os gráficos e os dados, né, que a gente traz ali, que gera talvez alguma dúvida para alguma pessoa que não tenha tanta familiaridade com o trabalho com informações estatísticas, né, com informações em gráficos, ou taxas e coisas do tipo. Então, eu vou mudar a tela aqui e a gente faz esse acompanhamento junto aqui. Então, o nosso site, né, que a gente está alimentando, você pode acessar, a gente vai deixar o link aqui no comentário, é esse daqui, ietu.unifespa.edu.br/painel Covid-19, né, você vai entrar nesse site, onde a gente já está, inclusive, anunciando, né, as atividades que a gente começaram a ser lançadas, a gente já tem outras gravadas e serão lançadas semanalmente. Então, você vindo mais para baixo, talvez, dependendo do período que você estiver acessando esse vídeo, né, esteja um pouco diferente o layout aqui, né? Mas vai estar sempre essa imagem aqui, com esse clique aqui, que quando você clicar, automaticamente abrirá, né, uma outra aba aí no seu navegador que você terá acesso aos dados, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, né, utilizando os dados da nossa última atualização, da data do dia 27 de maio. Mas, como eu falei, o importante nesse momento, nesse vídeo que a gente quer fazer aqui com vocês, é não olhar os dados em si, né, mas só algumas ferramentas. Algumas das informações que eu poderia trazer aqui, a gente já falou em vídeos anteriores, né, como, por exemplo, as fontes, né, a gente já explicou, né, o que é cada uma dessas fontes, né, alguns recortes que a gente precisou fazer. Então, quem quiser entender um pouquinho disso daqui, vai lá no primeiro vídeo do nosso canal, né, que a gente fez a introdução do painel, que a gente explica isso com mais calma. Então, mas só para explicar rapidamente, né, a dinâmica aqui do painel. Você tem basicamente as duas setinhas aqui de avançar, né, e voltar, como a gente está na primeira página, não tem como voltar. E se você clicar aqui no meio, né, aqui no caso do 1 ao 15, você terá um menu, né, das informações, né? As informações, elas estão divididas basicamente em 4 grupos, né? Essa capa, que seria a introdução, as informações do sul e sudeste do Pará, são 4 páginas. Depois são as mesmas 4 páginas, mas com foco no estado do Pará todo. Depois as mesmas 4 páginas com foco no Brasil. E, por fim, 2 páginas, a gente trouxe um pouco mais restritas informações do mundo, né, o mundo como um todo. Então, aqui você pode ir automaticamente para a página que você quiser, não precisa ir indo uma por uma, né. Talvez também, dependendo de quando você estiver acessando esse vídeo, a gente já vai ter mais páginas, né, porque a gente está preparando mais informações para agregar aqui nesse painel, né.
e vamos lançar, né, à medida do possível. Quando a gente lançou o painel, né, a primeira versão tinha só 9 páginas, 9 páginas, não eram 15, né, hoje já são 15, no futuro serão provavelmente mais. Então, também ficar atento que pode ter alguma mudança aí do dia de hoje que eu estou gravando até você estar acessando. Mas, bom, vamos lá. Olhando para essa tela inicial, né, aqui a gente traz todas as informações síntese, né, que vão estar também, essas mesmas informações vão estar nas outras páginas, mas aqui é aquelas informações mais básicas, né, que é de confirmados, mortes e a taxa de letalidade. A gente manteve também as cores sempre, então sempre que vocês encontrarem informações nesse amarelinho, nesse tom de amarelo, vai ser casos confirmados, nesse vermelho serão de mortes, né, e de azul a taxa de letalidade. Então, a primeira dúvida, né, que pode surgir é o que é essa taxa de letalidade, né? Como é que se calcula essa taxa aqui? Aqui é basicamente o número de mortes dividido pelo número de confirmados, o que aí nos dá justamente o percentual de pessoas que morreram, né, das que foram diagnosticadas com o Covid. Então, essa é diferente, por exemplo, de taxa de mortalidade. Quanto à taxa de letalidade, é apenas a contabilidade de todos que pegaram, quantos morreram, né? Quantos que pegaram o Covid-19, quantos morreram. A taxa de mortalidade, que a gente não traz aqui, seria de toda a população do sul e sudeste do Pará, de toda a população do Pará e assim por diante, quantos morreram. Aí seria a taxa de mortalidade. A gente não traz aqui, porque não está sendo muito usual esse número nas várias informações que estão pipocando por aí sobre o Covid-19. Então, a gente está usando mais a taxa de letalidade, que é para ver justamente ela demonstra, né, um pouco mais, inclusive, a questão de infraestrutura de saúde que aquela região que está em foco tem, né, porque tende a uma tendência de espaços que tenham uma melhor cobertura, né, de saúde, tem uma menor taxa de letalidade, justamente porque tem como tratar, né, os seus enfermos. Então, essa é a primeira informação que gera um pouquinho de dúvida, né, o que é essa taxa de letalidade. Eu vou avançar aqui, para usar como exemplo, diretamente para o Pará, mas tudo que eu falar aqui pode ser feito também para o Brasil, para o mundo e para o sul e sudeste do Pará, certo? Então, na página aqui do Pará, você tem também todas essas informações que eu já haviam lá na página inicial, né? Confirmados, mortos e taxa de letalidade. Porém, aqui tem algumas outras informações, né? Por exemplo, o leito de UTI adulto, né? Que lá naquele vídeo de introdução a gente explica o que a gente está considerando aqui leitos de UTI adulto. E a gente tem também essas outras duas informações, né? Também pode gerar algum tipo de dúvida, né? Casos por 100 mil habitantes, né? Aí a pessoa pode pensar, poxa, mas o meu município não tem 100 mil habitantes, como é que se faz esse cálculo aí? Que é justamente um métodozinho muito simples estatístico, né? A gente regula todas as localidades como se elas tivessem 100 mil habitantes. Aquelas que têm menos a gente puxa para cima, e aquelas que têm mais a gente puxa para baixo, né? E faz, bom, se todos os lugares tiver, a pergunta que você pode fazer para entender esse dado, né? Se a minha localidade tem ou tivesse 100 mil habitantes, quantos casos teriam e quantas mortes teriam, né? Então, no caso do Pará, né? Se a gente simplificasse toda a população do estado do Pará para 100 mil habitantes, né? Se ela fosse um total de 100 mil, dessas 100 mil, 318 pessoas teriam sido diagnosticadas com Covid, em média, que a gente está fazendo, né? A média, claro. Se a gente for entrar município por município, isso vai variar. E a mesma coisa vale para mortes, né? Se tivessem 100 mil habitantes, 28, né, um pouco mais de 28 teriam ido a óbito por conta do Covid. Então, essa é a explicação desses 100 mil habitantes. Nesse gráfico aqui, a gente usa essas duas métricas para meio que acompanhar, né, para acompanhar, aqui no caso, por região intermediária, que a gente explica também lá no outro vídeo o que é a evolução, né, como está a situação de cada uma delas, segundo casos por 100 mil habitantes e morte por 100 mil habitantes. Então, casos por 100 mil habitantes está colocado aqui no eixo X, né, desse gráfico. Então, quanto mais para a direita, aqui nesse gráfico, a bolinha tiver,
maior é o número, né, de casos por 100 mil habitantes que essa determinada região tem. Então, você vê que Belém, né, tem bem mais casos por 100 mil habitantes do que a região de Santarém, por exemplo. Né? Se eu clicar aqui na bolinha do Belém, ela vai fazer o filtro. Está fazendo aqui, ó, calculou. Casos por 100 mil habitantes. Tem mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Então, por isso que ela está posicionada bem à direita aqui nesse gráfico. Se eu clicar em Santarém, vê que veio para 111, né, casos por 100 mil habitantes. Então, aqui no eixo X, né, está colocado casos por 100 mil habitantes. Já no eixo Y, está colocado mortes por 100 mil habitantes, que é esse dado aqui. Então, quanto mais para cima aqui nesse gráfico estiver a bolinha, maior é o número de casos por 100 mil habitantes. E aí, da mesma coisa, se a gente clicar aqui na bolinha, você vai ter toda a alteração de todas as informações, né? No caso da região intermediária de Marabá, 16, né, quase 17 mortes por 100 mil habitantes, e um pouco mais de 200 casos por 100 mil habitantes. Se você clica de novo na bolinha, ela volta, né, para o geral, para o total. Aqui esse mapa, né, mostra um pouco a espacialização dessas informações, certo? E aqui talvez esteja um pouco difícil, né, de fazer a leitura das informações, então a gente vai ajudar vocês, né? A legenda é justamente a região intermediária, que respeita exatamente as mesmas cores aqui do gráfico, né? Então a região de Altamira está a mesma cor, né, aqui no mapa e aqui no gráfico. Se você quiser ver informações só de uma região, você pode usar esse filtro aqui, né? Você abre ele aqui, clica, estou clicando aqui com o botão do mouse, e seleciono a região que eu quiser. Pode ser mais de uma também, é só apertar o Ctrl e ir selecionando. Vou colocar aqui, por exemplo, a região intermediária de Marabá. Aí o mapa já faz o foco aqui automático na região que eu estou querendo ver. E se eu deixar o mouse parado, ó, o mouse parado aqui em cima dessa bolinha, que é o município de Parauapebas. Aí ele vai me trazer todas as informações do município que o mouse está em cima, né? O número de casos, mortes e a região intermediária que ele faz parte, né? Que é, no caso, a região intermediária de Marabá, justamente essa que a gente selecionou. Se eu clicar aqui de novo, vai voltar o mapa, né, para a sua visualização normal. E eu posso fazer esse mesmo movimento aqui com a bolinha de rolagem do mouse, né? Então eu posso ir arrastando uma bolinha para onde eu quiser e eu vejo as informações, né, dos municípios específicos que eu tenho interesse, né? No caso aqui Santarém, né? Se eu deixo a bolinha parar, o mouse parado, também eu consigo ver as informações ali de Santarém, certo? Na próxima página a gente entra um pouco mais nos detalhes dos dados, né? E a gente tem aqui, basicamente, dois tipos de gráficos, né? O primeiro, né, são esses dois aqui, que é basicamente o acumulado, né, de casos em amarelo e mortes em vermelho por região intermediária. Então, é basicamente a mesma informação tida na tela anterior, porém na forma de gráfico de barras. E esses dois gráficos aqui, que apesar de terem informações semelhantes, eles são diferentes, né? Enquanto aqui nesse gráfico de cima tem o acumulado de mortes, né, por dia, né? Então a gente tem quanto, por exemplo, né, parei o mouse aqui em cima do dia 21 de maio. No dia 21 de maio haviam 20.500 casos no estado do Pará e 1.800 mortes. Porém, se eu venho aqui nesse mesmo dia, no gráfico de baixo, vamos achar aqui, ó, 21 de maio, a informação é outra. O que é? A diferença é o quê? No gráfico de cima é quanto tem somado de mortes e casos. Nesse gráfico de baixo é quantos casos e mortes foram diagnosticados naquele determinado dia, certo? Então, foi diagnosticado no dia 21, um pouco mais de 1.600 casos e 115 mortes. Essa informação aqui é importante porque a gente consegue acompanhar de fato, né, como está o andamento, né, dos novos casos e das novas mortes, né, do coronavírus nas regiões, ou no estado, no caso, que a gente tem interesse. Nessa página seguinte, a gente tem também, a gente faz uma divisão, né, a página 8 aqui a gente vai tratar só de casos, né, então por isso que a gente está aqui no amarelinho, né, e a página 9 é apenas mortes. Veja que é os mesmos gráficos, né, porém aqui a gente está falando de morte e aqui a gente está falando de casos. O que aqui a gente traz de diferente, né?
Aqui basicamente o mesmo gráfico da tela anterior, óbvio, só que está só os casos, então só os casos novos, e tem também essa linha tracejada aqui. O que é essa linha tracejada? Que está aqui o nome dela, linha de tendência. Essa linha de tendência, ela demonstra o quê? Tido as informações que a gente coletou até a data de hoje, até o último dado lançado, né, há uma tendência, né, de que nos próximos dias, nessa informação, o número de casos gira em torno dessa linha de tendência. Né? Então, a gente não tem, por exemplo, a informação aqui ainda do dia 26, 27, 28 de maio. Porém, dada a linha de tendência, a gente vai ter, né, justamente a tendência de ter novos casos, né, aproximadamente nesse ponto do gráfico, nesse número de casos, né, que é um pouco mais aqui de 690. Vai dar aqui aproximadamente 750, 800 casos. Isso quer dizer que vai ter exatamente esse número? Não, é uma tendência. Né? Então, a gente espera que haja, né, um número de casos aproximado, né, dessa linha de tendência. Dificilmente vai ser muito diferente disso, né? Apesar de haver alguns casos aqui. Porém, se a gente pega uma média da tendência, ela vai estar exatamente próxima a essa linha. E a mesma informação a gente tem aqui na caso de mortes. Né? E o que essa informação nos dá, né? O que essa informação nos diz? Essa informação aqui nos diz exatamente, por exemplo, né, medidas de flexibilização, né, que alguns estados e alguns municípios estão começando a fazer. Né? Espera-se, né, que haja efetivamente flexibilização e uma caminhada, né, um pouco mais a passos largos para uma retomada do nosso convívio normal, quando a linha de tendência estiver o mais próximo a zero possível, porque esse seria o ideal. Né? Claro que isso vai demorar para chegar. Porém, qualquer tomada de decisão, né, qualquer flexibilização nas medidas de isolamento social, com uma linha de tendência muito elevada, vai tender, né, a essa linha aumentar ainda mais, né, porque a gente vai ter, obviamente, mais contágio, e por ter mais contágio, né, mais mortes. Né? Então, essa linha ajuda a gente a interpretar um pouco, né, quando a gente vê uma notícia de em algum estado ou em alguma região, em algum município, um movimento de flexibilização para uma retomada, né, da nossa vida normal, se isso está sendo num momento correto ou não correto, né, ou pelo menos não ideal. Né? Então, essa linha ajuda a gente a fazer essa verificação. Isso aqui tem, né, uma norma estatística de como é que se calcula, né, que é pelo ângulo, né, que a linha faz em relação ao eixo X. Né, mas a gente não colocou aqui porque a ideia é que seja, a pessoa consiga fazer a interpretação meio que automática ao olhar, sem dificultar muito a interpretação. No gráfico aqui de cima, né, desse de barrinhas, né, um pouco diferente, e nesse gráfico de raio, a informação é basicamente a mesma, demonstrada de uma forma diferente. Né? O que é que esses gráficos estão mostrando? Nesses gráficos de baixo das telas anteriores, a gente trouxe informações dia a dia, né? Seja acumulado ou casos novos. Aqui não, aqui a gente somou todos os casos, né, e na página seguinte todas as mortes, por semana. Por que a gente faz isso, né? Como as notificações, né, de casos de coronavírus ainda estão ocorrendo de uma forma não muito fluida, né, assim, não está havendo de fato o diagnóstico de casos e mortes efetivamente no dia que foram diagnosticados, né, óbitos e casos. Então, o que a gente faz para meio que mitigar esse delay, né, que tem entre diagnóstico e disponibilidade dos dados? A gente soma em semana, porque dificilmente vai ter um caso que foi diagnosticado segunda que não vai ser lançado até sexta, por exemplo, né, no banco de dados. Então, a gente soma isso e consegue ver como é que está justamente essas tendências, né, ao longo do tempo, mas fazendo recortes semanais. Isso fica muito claro, por exemplo, aqui nesse gráfico, né, quando a gente pega aqui, ó, no dia 19 de maio,
teve 0 casos diagnosticados. E aí, no dia seguinte, teve 20, no dia 20 de maio, quase 3.500 casos. Isso aqui, obviamente, que é um erro, né, de fusão dos dados, né, de abastecimento dos bancos de dados, né. Possivelmente, né, boa parte desses casos aqui, 3.400, ocorreram aqui no dia 19 de maio, porém foram só tabulados, né, no dia 20 de maio, e aí ficou tudo somado no dia 20 de maio. Quando a gente traz para a semana epidemiológica, isso se dilui, porque fica tudo junto na mesma semana. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento um pouco mais preciso, né, dessa aumento ou, né, diminuição dos casos e mortes levantadas. Isso aqui, esse tipo de informação de erro aqui, ao longo do tempo, ele vai ser corrigido, com certeza, né? Daqui a pouco a gente já vai ter nos bancos de dados feita essa correção. A gente não tem como fazer manualmente, por exemplo, que eu vou mostrar aqui como é que a gente pega os dados, né? Como é que a gente acessa esses dados, né? Quando a gente acessa os dados, eles vêm todos assim, dessa forma aqui, né? Num bloco de notas, né? Todos misturados, né? E a gente usa dois programas, né? Para fazer a agregação desses dados, um outro programa para fazer as análises estatísticas e um outro programa para fazer esse layout bonitinho que a gente traz nos gráficos. Então, a gente não tem como fazer isso aqui automático, é justamente quem abastece o banco de dados que fará, né, ao longo do tempo, esses ajustes. Olhando aqui para a semana epidemiológica, né, para esse gráfico de cima e esse gráfico de raio, a gente pode fazer esse acompanhamento, né, de quantos casos aqui nessa situação, né, de quantos casos novos a gente está tendo, né. E aqui a gente pode responder aquela velha pergunta, né, que está sempre sendo feita, né. Será que nós já estamos no pico já estamos no pico da pandemia? Já estamos no pico da pandemia? Já passamos? Quando será o pico, né? Esses gráficos aqui ajudam a gente a responder essa pergunta, né? Até então, no caso do Pará, né, olhando para esse gráfico aqui, a semana pico foi justamente a última semana epidemiológica, que é a que teve mais casos, né, confirmados, né, mais de 10 mil casos confirmados. Então, essa aqui foi a semana pico, a que mais teve, né? A semana anterior, a 20ª semana epidemiológica, teve 6.500 casos aproximadamente. Então, a semana 21ª foi a pico. Isso quer dizer que ela será, né, a pico? Não, pode ser que a 22ª seja, se ela somar mais casos diagnosticados do que a semana anterior, e assim sucessivamente. Isso também vai nos ajudar a mostrar a tendência de casos que estão sendo diagnosticados ao longo do tempo, né? Se nós tivermos, né, semana após semana, um menor número de casos e um menor número de mortes, né, semanalmente, isso demonstra, né, assim como a linha de tendência, que a gente está se aproximando de uma situação que há, né, uma possibilidade de volta, né, ao nosso convívio social com menos restrição, né? Enquanto a gente estiver, olhando para esse gráfico, né, no caso do Pará, semana após semana, no auge da pandemia, qualquer movimento, né, em direção à flexibilização, com certeza é uma medida equivocada, né, porque os dados não estão mostrando que isso não teria algum reflexo no aumento, né, dos casos, né? Então, quando nós passarmos a ter, por exemplo, né, fazendo uma suposição aqui, que não tem base nenhuma, mas é só um exercício, se na 22ª semana, tivermos, por exemplo, 9 mil casos, na semana seguinte, 8 mil, na outra semana, 6, 5, bom, isso está nos mostrando que o número de casos confirmados estão cada vez sendo menores, ou seja, a gente está conseguindo, de fato, frear o avanço da pandemia. Porém, isso ainda não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo, seja no Pará, seja no caso brasileiro, como eu vou mostrar agora, né? Então, eu vou para a mesma página aqui, só que lá do Brasil. Ó, Pará, variações casos, Brasil, variações casos, né? É basicamente a mesma informação, só que olhando para o Brasil, certo? Então, veja, ó,
a 21ª semana do Brasil também foi o auge, né? A gente teve 116 mil casos confirmados, contra 77 mil da semana anterior, né? Então, qualquer movimento, né, a nível nacional de flexibilização agora, né, estatisticamente, né, baseado nos dados reais, é um equívoco, né? E essa flexibilização a gente pode também fazer para os outros estados, né? A gente traz aqui um contexto de filtro, né, que pode ser feito, né? Nessa semana agora, a gente está gravando esse vídeo dia 27 de maio, né? O estado de São Paulo, né, começou a estabelecer alguns movimentos, né, de flexibilização do comércio, né, não essencial. E veja que as informações mostram para a gente que a última semana no estado de São Paulo também foi o pico da pandemia, né, com quase 20 mil casos confirmados. Então, né, olhando para esses dados, né, é temerário esse movimento que o Estado de São Paulo está fazendo, né, justamente porque não há, né, base real que demonstre que a gente está conseguindo frear a pandemia. Então, esses são tipos de informações que a gente pode tirar olhando para esses gráficos aqui, e a gente convida, né, cada um de vocês que tem interesse, né, do seu estado, da sua região, né, a vir aqui e fazer esse exercício. E esse gráfico de raio é basicamente o mesmo, né, só que ele demonstra, né, um pouco do avanço dessa forma radial. Então, quanto maior, né, a distância aqui do centro do gráfico para a borda, né, justamente a medida do raio, né, quanto maior for a medida do raio, maior, né, está sendo o número de casos naquela semana, né. Esses números aqui, 9, 10, 11, são esses mesmos que estão aqui embaixo, na semana epidemiológica. E as informações, se você deixar o mouse paradinho em cima, vão aparecer, né, o mesmo número de casos aqui que está aparecendo aqui nesse outro gráfico. Olhando ainda aqui para o caso do Brasil, voltando aqui, outro exercício que você pode fazer, olhando esse gráfico aqui de acumulados, por exemplo, você pode fazer a seguinte pergunta, né, e esse gráfico aqui te ajuda a responder, né? A gente já está com quase 400 mil casos no Brasil. Mas será que a gente está num fluxo, né, num fluxo maior, né, hoje do que no passado ou menor, né? O gráfico que a gente mostrou aqui da semana epidemiológica já mostra que está, né? Você pode fazer a confirmação nesse gráfico aqui também, por exemplo, né? Você pode perguntar, por exemplo, quanto tempo está demorando, quantos dias está demorando para a gente somar 100 mil casos, né? 100 mil casos mais, né? Então, a gente demorou aqui, desde o primeiro caso, né, dia 25 de fevereiro, até 3 de maio, né, mais de um mês, né, mais de 2 meses, para ter 100 mil casos. No entanto, para pular de 100 mil para 200 mil, vejam que foram pouquíssimos dias comparado com os primeiros 100 mil, né? Então, a gente teve 3 de maio, 100 mil, o marco, né, de 100 mil casos, e 200 mil no dia 14 de maio, né? Então, foram aí 11 dias, né, mais ou menos, para chegar nos 200 mil casos. Para chegar nos 300 mil casos, acho que nos 300 mil casos, foram mais 6, 7 dias. Então, vejam que o ritmo que a gente está pulando de 100 mil em 100 mil casos está muito acelerado, está cada vez se acelerando mais. Isso demonstra justamente que a gente está caminhando sempre no auge da pandemia, né? Quando esse número de dias para pular de 100 mil em 100 mil, que eu estou dando um exemplo, podia ser de 50 em 50, enfim, começar a diminuir, começar a aumentar, perdão, quando começar a aumentar esse número de dias para pular de 100 mil em 100 mil, quer dizer que a gente está conseguindo vencer o avanço da pandemia. Isso ainda não está acontecendo. Por isso que a gente precisa continuar monitorando, né, essas informações, né. Então, esses foram alguns exemplos, né, para não estender muito o vídeo, que a gente trouxe aqui para vocês de uso, né, aqui do nosso painel. E essas informações podem ser vistas para o mundo também, você pode fazer esse exercício, e também aqui para o nosso sul-sudeste do Pará, da mesma forma, né, que a gente mostrou anteriormente. Então, todas essas informações que a gente está trazendo aqui no painel, né, que eu demonstrei algumas possibilidades aqui de interpretação das informações,
que muitas não são tão explícitas, né, precisam ter um pouquinho de atenção para serem feitas, e um pouquinho de curiosidade também, a gente está fazendo com algumas intenções, né, com alguns objetivos, né, e entre eles, né, sem ordem de importância, né, mas alguns deles são basicamente essas perguntas, né, que eu coloquei de quando tomar uma determinada atitude, né, alguma determinada ação pública para enfrentamento ou flexibilização do Covid-19, né? Isso é exatamente o que políticas, ações públicas de gestão públicas fazem, né? Olham para informações e tomam as melhores, e tentam, né, tomar politicamente, cientificamente as melhores informações. Então a gente está tentando municiar, né, dar instrumentos, né, para as pessoas que estão envolvidas de alguma forma terem, né, possibilidade de acessar dados que são de bases do Ministério da Saúde, que são bases de universidades de renome internacional, e que as decisões possam, né, ser tomadas da melhor forma possível. Além disso, né, a gente também tenta sensibilizar, né, todas as pessoas, né, todos nós, né, especialmente a comunidade do sul e sudeste do Pará, para tomar para si também a obrigação, né, de assumir, né, um compromisso para consigo e com os outros, né? Como a gente demonstrou, né, até o dia de hoje, a gente continua, né, no auge da pandemia, né? Então a gente também refletir, né, até que ponto as nossas atitudes, né, estará contribuindo para a gente manter semana após semana, mantermos, né, semana após semana no auge da pandemia e não e estender, né, toda esse contratempo que está sendo causado à nossa vida, à nossa saúde mental, à economia, enfim, às mortes, né, de pessoas próximas, às vezes próximas a nós, quando a gente poderia estar nos cuidando mais, cuidando do outro, né, assumindo para nós também a todas as indicações que os órgãos de saúde, que os órgãos científicos estão tomando como de precaução para evitar, né, o contágio de outras pessoas. Então, é um pouco para demonstrar também, né, o papel da ciência, da universidade também fazer esse tipo de exercício. Então, a gente convida, né, nesse sentido, todo mundo que tem interesse, né, que está gostando desse trabalho que a gente está fazendo, a curtir as nossas páginas, acompanhar as páginas nos meios que a gente tá trazendo. A gente sabe que aqui no Sul e Sudeste Pará, às vezes a comunicação é um pouco mais ruída do que fluida. Então a gente pede que vocês divulguem para os conhecidos, né? Às vezes, como a gente está, às vezes em comunidades pequenas, às vezes a gente tem acesso a gestores, né? As pessoas que tomam as decisões. Então, manda para essas pessoas, se vocês estão gostando, curtem aí, compartilhem com os familiares de vocês, mexam também no painel, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente está deixando os e-mails, né, os links aí na descrição do vídeo. Se tiverem contribuições para fazer também, entrem em contato. Se quiserem somar a nós também, né, a gente está com uma equipe ainda reduzida para fazendo esse trabalho, também entre em contato com a gente, que vai ser muito bom contar cada vez mais com o trabalho e com a força aí de cada um de nós, tá certo? Um abraço e até os próximos vídeos aí.